Bom dia! No Opinião Minas de hoje vamos conversar com o escritor Fábio Madureira. O tema da nossa conversa será cultura patriarcal e sabedoria popular. Bom dia, Fábio, um grande prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Nós, aqui no Opinião Minas, temos dado muita ênfase e sempre que tivermos e temos oportunidades, trazemos escritores, pensadores que trazem para cá novas alternativas de autorrealização e de autoconhecimento. O convidado de hoje também se encadeia exatamente nessas características. Ele acaba de lançar um livro que chama Racionalidade e Sabedoria Popular, Energia Material, Humana e Sexualidade. Hein, Fábio, qual o propósito do livro? O nome eu acho que já indica um pouco o propósito, né? A sabedoria popular, historicamente, a gente vem vendo que os seus produtos, muitas vezes, já são usados e até valorizados enquanto mercadoria. Sim. Mas a lógica que subjaz a essa sabedoria popular, ela é, ao contrário, ela é sistematicamente desqualificada, chegando-se até objeto de piada. Sim. Quando a gente vai analisar a sabedoria popular nas suas práticas, no seu discurso, nos seus hábitos, a gente percebe que existe aí uma lógica que eu diria que é até superior a essa que hoje nos domina, que é a lógica formal, mecânica. Por quê? Porque exatamente a sabedoria popular, pela própria maneira de como ela produz e reproduz o conhecimento, ela nunca deixou de perceber na matéria a dimensão da energia. Sim. Coisa que não foi acontecendo na nossa... É o caminho inverso do chamado conhecimento hegemônico, que foi exatamente reduzindo cada vez mais o conceito de matéria. Só com Einstein é que essa coisa começa a recuperar no sentido de reincorporar a dimensão de energia. Isso nas ciências exatas. Sim. Mas nas ciências humanas, que tratam do comportamento humano, eu diria que o conceito ainda é da mecânica. Sim. Então, mas o seu livro seria, digamos, uma valorização do senso comum? Não é esse o seu propósito? Não diria exatamente isso. Não é valorizar o senso comum. É tê-lo como objeto de estudo e verificar. E a gente vai verificar que atrás, por exemplo, no linguajar da sabedoria popular, você vai ver que essa noção de energia material humana existia e persiste. Sim. Tá? Só que ninguém há de negar que com o capitalismo, né, o Marx mesmo já prenunciava a universalização do capital. Então, o que a gente percebe é que a sabedoria popular ela vai sendo encolhida enquanto sabedoria. Não quer dizer que produtos não estejam por aí. Agora, as próprias condições de produção e reprodução da sabedoria popular estão sendo, digamos, solapadas, estão sendo dizimadas também. Perfeito. Como o livro está estruturado internamente, Fábio? Esse livro começa muito com uma pergunta que eu venho do magistério, eu iniciei minha vida profissional no magistério, e principalmente no magistério de ensino médio, né? Dando aula para aluno de curso noturno, grande parte do meu trabalho era esse. E eu percebia que ali existia um material para ser trabalhado que não era. Tirando do aluno do curso noturno a sua oportunidade de aprendizado, porque ele não tinha condições de ter o mesmo ritmo dos alunos do diurno, claro, que poderiam ir para a biblioteca, tinha pais em casa para ensinar. O pessoal do noturno geralmente é o pessoal que trabalhava durante o dia e à noite ia estudar. Eu comecei a me fazer essa pergunta, se o trabalho também não era uma fonte de aprendizado. Claro. E essa foi a pergunta primeira que eu me coloquei. Então, o livro ele começa por responder essa pergunta, né? Sim. E na tentativa de responder essa pergunta, eu chego na questão da lógica do trabalho. Quer dizer,
ao chegar na lógica do trabalho, eu percebo que essa lógica do trabalho tem muita semelhança, tem muito gancho com a sabedoria popular. Claro. Ou lógica do trabalho, ou lógica também do conhecimento, né? E na medida em que o trabalho também é conhecimento. Aliás, é ele que gera o conhecimento. Né? Claro, lá sim. os clássicos dizem que o capital simplesmente se apropria do conhecimento gerado pelo trabalho. Pelo né? trabalho, né? E cria também, né? Com que fontes o livro foi escrito, Fábio? Nessa parte mais teórica, eu me inspirei muito, foi no Marx, né, o Capital, no Freud e no Reich. Eu diria que seriam esses três, formando um tripé. Mas, na realidade, a gente, quando entra nessa seara, você termina... incorporando outros vários autores. Outros, né? Claro, vários claro. outros. Mas sempre se parte basicamente, em termos teóricos, seriam esses três. Qual o público-alvo do seu livro? Olha, é uma pergunta que sempre me é feita e eu digo o seguinte, o público-alvo é qualquer pessoa. Claro. Porque é um livro que ele não demanda, pelo menos na sua parte analítica, ele não demanda conhecimento prévio. Sim, então, claro. qualquer pessoa, simplesmente ele exige muita reflexão. Claro. A pessoa que gosta de pensar, que está se buscando, está buscando autoconhecimento, eu acho que esse livro ajuda bastante. Sim. Portanto, ele não é um livro de autoajuda, claro. no sentido que está aí. Claro. Ele é um livro que estimula a reflexão com um novo enfoque da realidade material. Perfeito. Como o seu livro foi recebido pela crítica? Eu não tenho ainda grandes retornos, porque tem um mês e pouco que foi lançado. Mas os retornos que eu tive vão um pouco por aí. Que é um livro denso, do ponto de vista de reflexão, que propõe uma nova leitura da realidade, né? E que, exatamente, ele não exige do leitor esse conhecimento prévio. Eu tive alguns retornos que me deixaram bastante contente, porque de pessoas que não são da área, diria que, por exemplo, pessoal da área exatas, e que me colocou como sendo o livro algo que vai, na palavra de quem disse, revolucionar o conhecimento que está aí. Eu até espero que é isso que eu quero. Claro, tá certo. Racionalidade patriarcal e saber tecnocrático são equivalentes? Ou em que consiste a racionalidade patriarcal? Eu diria que não são equivalentes, apesar de que eu digo no próprio livro que a tecnocracia é a expressão máxima da racionalidade patriarcal. É exatamente quando essa dimensão da energia material humana ela é totalmente descartada. Isso lá eu situaria historicamente lá com o trabalho de Taylor, etc. E daí para cá. Né? A racionalidade patriarcal ela se inicia exatamente com a sacralização do homem, do macho, né, em detrimento da fêmea. Então, a referência, e isso se a gente pega a história da nossa civilização, em especial a história da filosofia, toda a nossa filosofia ocidental, ela tem como pilar, como pressuposto básico, que a mulher é um ser que não tem referência em si. Claro. A religião também. Também. E, aliás, eu diria que grande parte das religiões tem até se desviado do seu próprio credo na medida em que adotou e incorporou essas filosofias. Sim. Tá? Porque eu não consigo conceber amor, no sentido profundo da palavra, entre dois seres que não tenham a mesma potencialidade. É óbvio que o homem é diferente da mulher anatomicamente, em termos naturais, eles são complementares, mas do ponto de vista energético, eles são tão potentes quanto. E a mulher tem sua referência, assim. Ou espera que seja tão potente quanto. Exato. Perfeito. E a mulher